Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Então, o nosso grupo ficou com o tema Origem da Língua Portuguesa. A gente achou bem interessante trabalhar isso antes de ver os outros temas. As transformações do ensino da língua portuguesa. Vamos falar também sobre mitos pedagógicos e sobre estratégias no plano de ensino. Oi, meninas! Oi, meninas, boa noite! Eu vim dar continuidade ao trabalho que a gente já vem abordando nas aulas da professora. Porém, eu resolvi voltar um pouquinho no tempo para a gente entender ou tentar entender como tudo começou, tá? E o porquê da língua portuguesa, tudo que a gente vê, ou 90% do que a gente vê, está ligado à língua latina. Enfim, a língua portuguesa está ligada diretamente à língua latina, que é uma língua falada pelo povo romano. Essa transformação de latim em português se deu por consequência de conflitos políticos, históricos e geográficos desse povo, ou seja, do povo romano, tá? Aconteceu por volta do século III a.C., quando os romanos ocuparam a Península Ibérica através de conquistas militares e impuseram àquele povo os seus costumes, suas instituições, o seu padrão de vida e a sua língua, que reflete principalmente na sua cultura. A língua falada por aquele povo era a língua latina, porém, a língua latina ela se divide em duas partes, a língua latina vulgar e a língua latina clássica. A língua latina clássica ela é uma língua mais elitizada, que se preocupava principalmente com a estética das palavras, com a escrita delas e principalmente com a fala também. Era uma língua mais usada pelos filósofos, pelos poetas, pelos escritores, e a língua vulgar, que é uma língua popular, que a gente pode trocar esse vulgar por popular, dizer que é uma língua latina popular, que era uma língua que não se preocupava tanto com o padrão da fala, com a escrita. Era uma língua falada muito pelos comerciantes, pelos escravos, enfim. A língua portuguesa ela veio daí, né? Ela se originou da língua latina, sim, porém da língua latina vulgar, que era uma língua mais usada por todos, pela maioria no caso, que eram os escravos, os comerciantes, enfim. O português que a gente fala hoje no Brasil é resultado de muitas transformações, de acréscimo ou supressões de ordem morfológica, sintática e fonológica. No ano de 1128 surge a nação de Portugal, que está localizada a oeste da Península Ibérica. Essa nova nação, ela fala o idioma galego-português, que foi o primeiro português que surgiu. Tempos mais tarde, ela passa a ser chamada de português, algo que permanece até hoje. No ano de 1536 d.C., ou antes do ano de 1536 d.C., não havia nenhum tipo de gramática portuguesa, tá? Então, Fernão de Oliveira resolveu publicar a primeira gramática oficial da língua portuguesa, consolidada oficialmente. Então, Portugal começou, não lembro exatamente o ano, mas para mim que Portugal começou com algumas navegações e alguns descobrimentos de países. E nesses descobrimentos de países, Portugal descobriu o Brasil, né? E com a chegada dos portugueses ao Brasil, havia diversos tipos de idioma, e daí foi surgindo o português, que a gente ama e a gente adora até hoje, e eu espero que vocês tenham entendido. Agora as meninas vão dar continuidade ao nosso trabalho. Beijo! Olá, professor! Olá, meninas! Boa noite! Tudo bem? Eu vim falar da metodologia nos anos 70. A língua portuguesa passou por muitas transformações. E nos séculos 19 e 20,
estudiosos acreditavam que a linguagem era consequência do pensamento. E aí eles utilizaram um método. Eu vou citar um exemplo do texto, porque eu achei ele bem direto. Eles compararam esse método com um foguete, que teria 2 estágios, certo? Que eu vou comparar o primeiro estágio com o sintético, que era quando a criança ia ser alfabetizada, ia aprender didática e aprender escrita. E depois ela ia passar para o segundo estágio, que seria o analítico, onde a criança ia produzir textos e tudo mais. Só que depois foi se modificando nos anos 80. E aí você vai acompanhar minha amiga Raíssa falando aí, tá? Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Como minha amiga Paula falou, né, o processo de ensino da língua portuguesa, ela passou por várias transformações ao longo dos anos. Antes, acreditava-se que a linguagem era apenas uma expressão de pensamento e acreditava que a educação acontecia em 2 estágios. A partir de 1980, isso vai mudar, porque agora acredita-se que a linguagem é uma forma de comunicação e também que o processo de ensino é contínuo. Não é somente a criança ser alfabetizada e praticar, mas é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento entre o professor e o aluno. E antes a gente sabe que isso não acontecia, que antes tinha a pedagogia tradicional, né? Que era só o professor que sabia, o aluno não participava. E agora, no ano de 1980, vai vir aí a proposta construtivista, que é justamente isso, o aluno ter uma troca com o professor, o aluno ser autônomo, ser ator da sua própria história, do seu próprio conhecimento, que tem como pai, né, da teoria construtivista, tem Piaget, vai vir outros teóricos bem importantes em 1980 que se destacaram, vai vir Vallon, entre outros, que a gente já estudou, né? Outra coisa importante foi que em 1984 teve a publicação do livro da língua portuguesa, que se chama Psicogênese da língua escrita, que ela é de Emília e Ana Taberowski. E esse livro foi um marco muito importante porque ele influenciou e mudou o ensino de língua portuguesa e da língua escrita até os dias de hoje. Boa noite, eu vou falar sobre mitos pedagógicos e eu trouxe 2 exemplos. O primeiro é: para ser um bom professor é preciso ter vocação. Bom, a carreira de professor, assim como todas as outras carreiras, requer esforço e dedicação. Você não nasce com aquele caminho trilhado, você tem que seguir e trilhar o seu próprio caminho. Então, você vai escolher o que você quer ser. Então, você precisa se esforçar, porque tudo que você quiser se esforçando, você consegue. Tem muita gente que começa a fazer um curso e não se identifica, tranca o curso. Tem gente que não tem nem em mente de fazer curso, nenhum outro curso. E entra e lá no meio do curso é que se identifica. Então você não nasce com aquilo, você tem que trilhar o seu caminho, né? E tem gente que tem 2 formações também e se dá super bem em uma em outra. E é isso. O segundo exemplo é a educação. A educação se aprende em casa. Cabe à escola ensinar os conteúdos. Bom, a escola, além de passar os conteúdos, passar as disciplinas, é um espaço que tem algumas regras, né? Tem que ter respeito um pelo outro. Então, é papel da família educar, sem dúvidas, orientar os seus filhos para que eles dominem algumas regras básicas de conduta. Mas a escola ela também tem que ajudar nessa questão. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Eu vou falar um pouco sobre as estratégias de plano de ensino, né? Bom, pelo que eu vi no texto, né, algumas coisas também que eu dei uma olhadinha fora, o plano de ensino, ele é muito importante, principalmente na base, né?
os primeiros dias da escola da criança. Então, a base ela tem que ser muito forte, porque, digamos que na pré-escola, se não tivermos professores com bastante dinâmicas ou algo que nos faça conseguir entender, jamais conseguimos absorver ou ler algum texto ou coisas relacionadas diretamente na escola. A base ela é muito importante, por isso que as estratégias de plano de ensino, todas elas são diferenciadas de acordo com a faixa etária das crianças. Tanto a da pré-escola é uma, a da primeira série é uma, a segunda série, porque é de acordo com o desenvolvimento das crianças. No pré-escola, geralmente os professores usam mais dinâmicas, brincadeiras, para que as crianças consigam aprender brincando, tanto em questão das fases, né, nos primários, que os professores usam muito questão de para poder encaixar a leitura, para que as crianças consigam entender e gostar, se usa muito questão de teatro infantil, fantoches para conversar com as crianças, para fazê-la ter interesse na leitura, né? Se usa esse tipo de incentivo. Quando elas são menorzinhas ainda, um pouquinho, os professores usam muito dinâmica com brinquedinhos no chão, bambolê, que eu já vi também em algumas escolas, eles usando o bambolê para as crianças pular de um lado para o outro, e isso vai incentivar muito e com que elas consigam ter uma coordenação motora bem maior, para que nas séries iniciais, nas outras, elas consigam escrever, brincar melhor, se comunicar. E isso é muito importante na fase, principalmente na fase primária.